Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, né? Para trazer o melhor conteúdo da melhor forma, para que vocês se sintam aí pertinho da gente. Eu sei que a ansiedade está a mil, a gente também quer estar perto de vocês o quanto antes, mas é um momento de reclusão, de cuidado, né? Se cuidem aí que a gente tá se cuidando daqui. E hoje nós viemos com um tema bem bacana, que tem tudo a ver com o que a gente já começou a trabalhar, né? Nós falamos sobre SUS de maneira geral, abordamos várias coisas importantes, falamos sobre a criação do SUS, o que o SUS me dá direito, e aí a gente começou a falar sobre programas assistenciais no nosso último conteúdo, mas vocês viram que é um assunto bem grande, que a gente tem muita coisa para abordar, por isso que resolvemos trazer novamente para vocês, tá? Então é com muito prazer que eu venho aqui apresentar novamente mais programas assistenciais, mais instituições que a gente precisa conhecer, até como usuário pessoal, para ter direito a isso, né? Além de usuário, para orientar nossos pacientes, para orientar as pessoas que precisam do nosso auxílio, por ser alguém mais instruído, que tenha alguma formação na área da saúde, e aí você saber informar, tá? Então é por isso que a gente escolhe esses temas importantes. Vem comigo, tá começando mais um conteúdo bacana para vocês. Gente, então como eu falei, nós trouxemos hoje o Programas Assistenciais parte 2, né? Na verdade, vocês vão ver que a gente vai falar muito de algumas instituições conhecidas, já muito faladas, muitos de vocês vão dizer: ah, prof, eu já fui numa instituição dessa, eu já fui num CAPS, eu já fui num CREAS, né? Eu já visitei uma instituição dessa, mas eu não entendi muito para que funciona, como é que funciona. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Um tema bem relevante. E aí, para a gente começar, eu preciso que vocês me digam o que foi que a gente viu no nosso encontro passado, né? Então, quais programas assistenciais a gente já conheceu? Então, no nosso encontro passado, a gente conversou um pouquinho sobre o SUS, de maneira geral, né? Falando sobre o cartão SUS. Então, a gente viu que o cartão SUS é uma maneira de institucionalizar, de organizar, né, o trabalho do Sistema Único de Saúde para garantir que ele realmente seja universal, seja integral, que tenha todos aqueles princípios que a gente viu. E aí, é mais ou menos como lá, você que tem seu plano de saúde tem sua carteirinha do plano, né? É isso mais ou menos que a gente quer instituir com o cartão SUS. Tá andando lá, passos lentos, mas vamos chegar lá. Falamos também sobre o quê? A estratégia de saúde da família, falamos sobre doação de órgãos, né? Tudo isso com a finalidade de mostrar para vocês o quanto o SUS é amplo e o quanto ele dá direito a muitas coisas que a gente nem para pensar, né? Então, vimos alguns programas e hoje a gente vai conversar sobre algumas instituições. Nem toda cidade tem essas instituições, certo? Algumas têm algumas especificações, precisam ter tantos mil habitantes para conseguir ter essas instituições, mas a gente vai discutir sobre isso para que vocês conheçam e para que vocês saibam falar, saibam informar e orientar os pacientes e para vocês mesmos, tá? Então, primeiro é o Centro de Referência de Assistência Social. Você já ouviu falar nesse nome, você já ouviu falar nessa sigla, o CRAS, tão conhecido CRAS, né? Gente, esse centro de assistência, né? Como o nome já diz, é um centro assistencial, ele vai assistir a população. Então, ele assiste desde criança, idosos, né? E qual é o papel central dele? É fazer resolutivas, resolver problemas daquela comunidade de maneira eficiente, com os profissionais que estão lá trabalhando naquele cenário, certo? Então, isso inclui desde de indivíduos que estão passando por alguma situação de desproteção, né? Um menor, por exemplo, que foi abandonado, que está lá desprotegido, que está precisando de uma orientação, né? Então, até pessoas com deficiência, idosos, crianças, né? Que foram retirados do trabalho infantil, que precisam de uma inserção melhor, que precisam, né, de repente de um abrigo, alguma coisa desse tipo. Tudo isso o Sistema de Referência de Assistência Social ele está apto a realizar, certo? Como o nome está dizendo, né, um centro assistencial, e o carro-chefe deles são os assistentes sociais, né, que são profissionais de nível superior que estão lá aptos a amparar a população nessas condições
de vulnerabilidades, tá? Mas não são compostos apenas pelo assistente social. A gente também tem psicólogos, né? Tem outros profissionais da área mais administrativa, da área jurídica, pode-se ter também, para dar o apoio tanto a essa população moradora de rua, crianças abandonadas, idosos em situações de abandono, né? Crianças com trabalho infantil. Então, o CRAS ele desenvolve esse trabalho, né? Ele trabalha bastante também com os programas assistenciais do governo, né? Então, principalmente as crianças que elas estão inseridas lá no Bolsa Família, tem cadastros lá no Bolsa Família, no benefício de prestação continuada. Essas crianças, geralmente, elas fazem um trabalho no CRAS, né? Elas são acompanhadas pelo profissional do CRAS, até para ficar lá tudo amarradinho dentro desses programas, tá? Então, eu queria trazer logo ele para que vocês conhecessem e não conhecessem apenas pelas siglas, soubessem o significado do que ele traz. Depois nós temos o CREAS, né, que é muito parecido com o CRAS. Nem todo local tem CRAS e CREAS. Alguns locais têm só o CREAS, né, e outros têm só o CRAS. Vai depender muito do município, do local em que você está. Mas o CREAS, ele também é um centro de assistência social, né? Mas ele é um centro mais especializado, né? Então, ele vai abordar de maneira mais especialista situações de vulnerabilidade. E aqui a gente entra com pessoas que sofreram violência física, violência psicológica, violência sexual, né? Pessoas que precisaram se afastar do convívio da família, né? Pessoas que estão lá em situações de rua, morando na rua, né? A orientação sexual, por algum motivo, foram agredidos, foram reprimidos. Então, o CREAS, ele também tem esse trabalho de socialização. Inclusive, em muitos locais existe a parceria com escolas, né? Com ONGs, com locais em que façam o recrutamento dessas pessoas para que essa população ela tenha acesso a esses serviços, certo? Então, como vocês viram, os dois eles são centros de apoio sociais, apoios a qualquer situação de vulnerabilidade que o indivíduo tenha. Então, o indivíduo precisou, por exemplo, de alguma orientação de um processo jurídico, né, de uma guarda de um filho, o indivíduo ele foi preso, foi julgado, já cumpre sua sentença de liberdade, mas tem um filho que foi lá para o abrigo e quer o filho de volta. Então, esses órgãos estão lá para ajudar a população nessas situações de vulnerabilidade, certo? E aí todos têm acesso. Para ter acesso a esses órgãos de assistência social, a gente apenas precisa procurar, tá? Muitas vezes eles têm um vínculo com os profissionais da atenção básica, da estratégia de saúde da família. Muitas vezes há uma referência e contra-referência, uma indicação, né? Quando tá lá o enfermeiro, vai lá fazer uma visita domiciliar, o médico e percebe uma situação de vulnerabilidade, pode encaminhar para a assistência social e aí esses órgãos eles entram atuantes nesse cenário, certo? Gente, e agora nós vamos falar de outro centro muito conhecido. Esse aqui, ó, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, né? Eu trouxe esse textão aí bem grande para que vocês, se quiserem ampliar e depois anotarem, vocês podem fazer isso, tá? Mas em outro momento a gente pode retomar, certo? Aqui é para vocês entenderem o que é o CAPS, o tão famoso CAPS, tão estigmatizado, né? Tão, às vezes, até ridicularizado. Se você vai pro CAPS é porque você é doido, é porque você tem problemas, é porque você merece ficar internado, e não é assim, tá? Para quem não sabe, existe uma luta antimanicomial muito grande no nosso país, certo? Antigamente, a gente tinha essas instituições em que as pessoas que tinham algum grau de deficiência, né, de alguma deficiência mental, alguma doença psíquica, ficava excluído da sociedade, né, dentro de hospitais psiquiátricos, de verdadeiros manicômios, como eram chamados, e isso, em vez de trazer um benefício, uma ressocialização, isso fazia com que o indivíduo fosse muito mais carregado de preconceito, que as pessoas fizessem chacota dele muito mais do que se ele vivesse em sociedade. E aí, para afastar essa institucionalização da loucura, que eu posso chamar assim, né? Para que isso acabasse, para que a gente não pegasse as pessoas que tinham problemas e precisavam ser tratadas, não serem excluídas, se começou uma luta antimanicomial no Brasil. E aí, um grande marco
vamos dizer assim, liberação desses manicômios, do fechamento desses manicômios, foi a criação do CAPS, né? Então, o CAPS ele vem como um marco histórico para a criação de uma instituição que não deixa o indivíduo que tem uma doença mental preso, recluso. Pelo contrário, né? O CAPS ele tem a intenção de ressocializar esse indivíduo, de tratar, certo? A equipe do CAPS ela é composta desde médico, psiquiatra, né, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, dentre outros farmacêuticos. E aí é um modelo pensado para que o indivíduo ele vá ao serviço, ele tenha direito à medicação, aos cuidados, às terapias, mas que ele volte para casa, ele volte para o seu lar para sempre ser ressocializado, tá? Então, você viu que não adianta você empurrar lá, levar aquele indivíduo para um local escondido, deixar ele preso. Isso não vai melhorar, pelo contrário, só fazia piorar. E aí a criação do CAPS ele vem para isso. Hoje o CAPS, gente, tem várias modalidades. A gente tem o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3 e o CAPS AD, né? Ainda tem o CAPS I, que é o CAPS que a gente tem exclusividade para crianças e adolescentes. Por isso que eu trouxe esse texto aí, para vocês, se quiserem depois dar uma olhada, parar o vídeo, anotar, saber quais são os CAPS, tá? Mas, de maneira geral, o CAPS 1 e o CAPS 2 são para atendimentos gerais, certo? Então, para todas as pessoas. O 1, ele se restringe à população que tenha pelo menos 15 mil habitantes, então, muitas cidades podem ser contempladas com o CAPS, né? Já o CAPS 2, ele pede até 70 mil habitantes. O CAPS I é o CAPS que eu falei agora há pouco, que é exclusivo para crianças e adolescentes, certo? O CAPS AD, que a gente chama, que é álcool e drogas, é um CAPS em que trata muito mais das dependências químicas do que de doenças psíquicas, tá? E aí a gente tem o CAPS 3, que é um CAPS que tem o acolhimento noturno para essas pessoas, né? Geralmente tem ali 5 vagas noturnas para observação. Funciona, vamos supor, como uma UPA psiquiátrica, vamos dizer assim, certo? Para vocês entenderem melhor. E temos o CAPS AD3, álcool e drogas, que aí é mais ou menos como essa UPA que eu falei, só que é mais exclusivo para álcool e drogas, e aí tem lá de 8 a 12 leitos de acolhimento noturno. Então, além de ter o trabalho do dia, esses mais especializados, eles também acolhem alguns pacientes à noite, né? Então, bem interessante para vocês entenderem toda a complexidade que está por trás do CAPS, né? E o quanto é importante a gente ter um sistema que funcione dessa maneira, que garanta ao paciente que ele seja tratado de maneira digna, que ele não seja marginalizado, né? Não seja preso, ocluído, e se realmente se trate, fique curado e volte para a sociedade, tá? Gente, aí aqui, né, só para vocês entenderem mais ou menos como é o atendimento psicossocial, para que o paciente ele entre no CAPS, não é tão porta aberta assim, não é você chegar no CAPS e dizer, eu quero ser atendido porque eu tô com um problema psiquiátrico, certo? Geralmente existe uma redezinha para ser seguida. Primeiro você deve procurar a unidade básica de saúde, né? Depois a equipe, junto com o médico, o enfermeiro e toda aquela equipe que tá lá, às vezes até mesmo o seu próprio agente de saúde que já percebe uma situação de vulnerabilidade em você, faz a referência. E aí a equipe do CAPS lhe acolhe e a partir daí você começa uma terapia, um projeto terapêutico singular, exclusivo para você, onde todos os profissionais vão ali tentar contribuir de alguma forma para o seu tratamento, tá? Então é bem legal e tem que funcionar porque é algo que a gente tem como um ganho, né? Como um bônus aí desse sistema único de saúde nosso do país. Gente, aí pra gente já ir finalizando, eu queria falar do CRI, né? O CRI nem em todo lugar tem. O CRI, o nome, né, significa Centro de Reabilitação Infantil. Aqui na cidade de Natal a gente tem CRI, certo? Fica ali na Alexandrino, quem não conhece, mais ou menos perto do Hemonorte. E lá é um centro de reabilitação onde você tem acesso, né? Você não, é um centro de reabilitação infantil, como o nome já está dizendo. Mas a criança ela tem acesso a todos os tipos de terapias, fono, fisioterapia, às vezes até uma hidroginástica, né, uma terapia ocupacional. Inclusive tem acesso também a médicos especialistas psiquiátricos, psiquiatras ortopedistas, né? Então são médicos mais
focais que são direcionados à parte da especialidade mesmo e que às vezes a criança precisa. Então, o posto de saúde vai lá, atende sua criança, vê que a criança precisa de um atendimento mais especializado e aí pode referenciar para esse serviço. Além disso, crianças que têm paralisia infantil, dificuldade motora, né, que tem algum déficit, podem também fazer esse acompanhamento no CRI, tá? E aí tem que ser também com referência, certo? Não é só apenas chegar, infelizmente não tem esse serviço aberto, você chega com sua criança para fazer o tratamento, tem que ter a referência. E aí eu trago também o NASF. O NASF, houve uma briga aí no fim do ano passado, uns queriam tirar o NASF, outros queriam colocar, né? O NASF significa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, nem todo local tem. Alguns locais com essa briga aí decidiram extinguir o NASF e outros ainda continuam com o programa, certo? Com incentivo da própria prefeitura. O NASF o nome já está dizendo, é um apoio àquela estratégia de saúde da família que a gente viu. Então, são profissionais que não têm na estratégia de saúde da família que chegam para somar, né? Então, o psicólogo, a gente tem um assistente social que vão ajudar nos tratamentos. Então, um fisioterapeuta. Então, vamos supor, estou lá atendendo na UBS e preciso de um tratamento de fisioterapia para uma paciente, porque essa paciente, ela fez uma fratura de fêmur e tem que ter reabilitação. E aí o NASF vem para dar esse apoio, né? Além de fazer a parte mais coletiva também, que é a grande função do NASF, é a parte coletiva. Então tem educador físico, tem vários profissionais para ajudar na melhoria da saúde da população, daquela comunidade assistida pela estratégia de saúde da família, certo? Também é bem bacana, é um projeto que realmente, se funcionasse, se tudo fosse bonitinho, dava super certo, né? Como a gente sabe, algumas coisas são bem bonitinhas no papel e aí na prática a gente dá essa defasagem. Então é isso, galerinha, tá? Hoje eu queria terminar de mostrar esses programas e esses centros assistenciais para vocês. Vocês já sabem como funciona. Tem um exercíciozinho de fixação, quero todo mundo fazendo, tá? Aqui eu trouxe até uma pergunta que vocês vão encontrar lá. O que significa CAPS? Não vou nem falar, que eu já falei até demais, né? Então respondam lá para mim, tá? E no nosso próximo conteúdo nós vamos vir com um material bem bacana. Vamos falar sobre mitos e verdades da saúde, certo? Ah, prof, quando o nariz está sangrando, eu boto a cabeça para cima ou para baixo? Isso é verdade ou mentira? Ah, prof, quando um paciente, uma pessoa desmaia, se eu botar para cheirar um perfume, se eu jogar água, isso resolve ou não resolve? Tá? Então, são coisas do dia a dia que a gente vai precisar saber. Aguardem que está imperdível, tá bom? Beijão e até a próxima. Estuda, meu povo!